Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, seguidores, seguidoras da página da Pastoral do Cuidado. Pastoral do Cuidado é ligada ao Sínodo Planalto Rio-Grandense, cuja sede é em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Sínodo afiliado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu sou o pastor Adélcio Kronbauer e sou o ministro que coordena esta pastoral. Pastoral do Cuidado tem como objetivo principal o aconselhamento pastoral hospitalar. Tínhamos dito que hoje iríamos conversar sobre o luto, assim como conversamos já na sexta-feira passada, mas iríamos conversar a partir da história da paixão e morte e ressurreição de Jesus Cristo. Estamos na época da Quaresma, época em que uma pessoa cristã é chamada para uma meditação profunda, né? Para reflexões profundas sobre a sua vida e sobre também os relacionamentos que a gente tem uns com os outros. E estamos num tempo onde, de uma forma mais evidente para nós, está posto que quando nós negligenciamos algumas coisas, isso pode afetar a vida de milhares de pessoas, pode desencadear uma situação bem complicada. Vivemos tempos de sofrimentos diversos, vivemos um tempo de luto. Nós chegamos a 250 mil pessoas falecidas. E os diagnósticos todos, os cientistas e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, ela preza pelo conhecimento, pela espiritualidade, mas também pelo conhecimento. Né? O conhecimento é uma dádiva de Deus. E se Deus nos brinda com o conhecimento, então a gente precisa levá-lo a sério, né? A realidade nos indica que nós vamos chegar a 300 mil pessoas falecidas em função da pandemia do Covid-19. Oramos todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, para que isso não aconteça. Aqui no Rio Grande do Sul estamos num momento crítico. Já temos hospitais onde leitos em UTIs reservados para Covid-19 estão com a sua capacidade máxima ocupada. Então, aqui foi decretado no Rio Grande do Sul, assim, uma situação em que as pessoas precisam tomar assim, medidas, né, preventivas. Estamos num momento muito crítico. Bom, vamos então hoje para falar de luto, como que foi a experiência dos discípulos em relação a essa questão. Mais adiante também vamos falar como que psicólogos, psiquiatras entendem, como que eles, ao estudar esse tema, o que eles falam. É importante, mas agora, durante a Quaresma, nós vamos nos ater às Sagradas Escrituras. Veja, hoje quero compartilhar com vocês a experiência do discípulo Pedro. Vocês sabem que Jesus disse para Pedro que ele negaria Jesus 3 vezes, né? E então, segundo o evangelista Marcos, nós podemos ler essa história no capítulo 14, a partir dos versículos 66.
o que aconteceu ali. Evidente, vocês também vão encontrar a mesma história no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no Evangelho de Lucas, capítulo 22 e no Evangelho de João, capítulo 18. Quando os três evangelhos relatam uma mesma história, é interessante que isso tem uma importância muito profunda ali na história da salvação. E é importante ler nos diferentes evangelhos qual a perspectiva que cada evangelista expôs essa situação. Às vezes tem detalhes que fugiu de um, mas o outro expôs ali no seu evangelho. Ler os evangelhos, as histórias nos mais diferentes evangelhos, né, enriquece a leitura. Nós vamos nos ater aqui no Evangelho segundo Marcos, né? Aqui diz que num primeiro momento, então, no pátio, né, alguém disse para Pedro que ele era um dos discípulos. Ele negou, né? Negou. Depois ele foi para o corredor, negou de novo, e depois mais uma vez ele negou, né? Então ali, ao ser questionado que ele fazia parte dos discípulos de Jesus, né? Jesus havia sido preso, né? Jesus é preso, e os discípulos corriam risco de serem presos também. E então ali, certamente, o Pedro foi acometido de algum medo, né? Mas o que nós queremos aqui colocar é negar. Muitas vezes, quando a gente enfrenta uma situação nova, diferente, que vai mudar as nossas vidas, a gente tem a tendência de negar. Então isso é o que apareceu aqui. Então Pedro, ele nega essa realidade, ele quer negar a sua realidade. Isso não pode estar acontecendo. Não, eu não faço parte disso, isso não está acontecendo com a gente, isso não está acontecendo comigo, não pode ser. Então, se alguém de vocês já experimentou o luto, né, pelo falecimento de um familiar, de um amigo muito querido, então deve estar se identificando com o que eu estou dizendo aqui, né? O primeiro momento é uma autodefesa, a gente negar num primeiro momento uma realidade, assim, muitas vezes pega de surpresa, assim, uma coisa assim muito rápida que acontece, né? Como eu disse antes, que vai mudar a realidade da vida da gente. A vida não vai ser exatamente como ela era antes. Muitos aspectos da vida vão continuar como eram antes, mas muitos vão mudar. E aí a gente quer negar isso, né? E isso aconteceu aqui com Pedro. Evidentemente, ele também deve ter negado, porque ele ficou com medo de ser preso, né? Ou de ser ali morto, né? Jesus havia sido preso porque tinha sido acusado de blasfêmias pelos líderes da sinagoga, pelos líderes do templo, todo esse conflito. Mas esse não é o nosso intuito hoje, de analisar historicamente o que aconteceu. Então, o que nos interessa aqui é que muitas vezes na nossa vida isso acontece diante de sofrimentos, diante de notícias desagradáveis, diante de notícias desfavoráveis, diante de notícias, vamos chamá-las assim, ruins, né? Nós então queremos negar. Isso faz parte, né? Então a insistência de negar as coisas, né? A insistência, a dificuldade de assumir a realidade, né? E o que aconteceu depois? Então, dali a pouco, é claro que tem essa questão de que o galo iria cantar. Então, antes que o galo cante,
você vai me negar 3 vezes, disse Jesus para Pedro, né? Olha, e Pedro é aquele discípulo para o qual Jesus disse: sobre ti construirei a minha igreja, né? Então é um discípulo ali que tem quase sempre está presente, ele é bem protagonista nas histórias bíblicas, né? Ele, na verdade, parece que ele sempre está ali mais afoito, mais à frente. Né? Ele é um discípulo proeminente ali, nessa caminhada com Jesus. Mas ele também negou Jesus. Né? Ele quis, diante desta realidade, né, negar. Como nós agimos diante da realidade que nós precisamos enfrentar? Como é que nós vamos enfrentar uma realidade se a gente nega a realidade? Então, não é possível negar a realidade, a situação, a condição o tempo inteiro. Vai chegar um momento que alguma coisa, né? O galo precisa cantar, vamos usar isso como símbolo. Alguma coisa tem que despertar a gente para a realidade. Eu sempre aconselho pessoas, veja, tem 2 situações. Uma, quando se enfrenta luto, logo vem aquelas pessoas que querem receitar remédios. Logo tem pessoas que querem sugerir que as pessoas devem tomar acalmantes para aguentar aquela dor, aquele impacto, aquela situação. Eu sempre aconselho de que, em última instância, tomar alguma coisa, né? Eu não sou médico, eu não posso em que situação que cada pessoa encontra, mas tomar remédio como forma de uma pessoa ficar com a mente anestesiada para sofrer menos é um caminho desastroso, porque isso não vai ajudar a pessoa a se dar conta da realidade. Isso vai encobrir a realidade para a pessoa. A pessoa não vai sofrer o impacto. Quando a gente tem luto e a gente precisa passar por esse sofrimento, né? A gente não pode tomar remédio ou alguma coisa para negar o acontecimento. Como eu disse, no início a gente quer negar, como Pedro está negando, mas chega uma hora que a gente tem que ter lucidez. E eu vejo pessoas, já convivi com pessoas, já conversei com pessoas, como eu sou pastor, então ao longo de 26 anos de pastorado, né, a gente acompanhou muitas famílias de luto, das mais diferentes situações, e a gente sabe o prejuízo que pode causar para uma pessoa impedir que ela esteja lúcida para enfrentar o luto. Então aqui o Pedro também nos ensina, nós temos que estar lúcidos, nós precisamos nos dar conta, o sofrimento faz parte da vida. Deus vai nos ajudar a enfrentar esse sofrimento, né? Dopar a pessoa achando que ela é uma coitadinha, então ela não deveria sofrer, isso vai causar prejuízos psicológicos, emocionais para o futuro dessa pessoa, né? Vai até causar, de repente, inseguranças, e depois precisa fazer todo um trabalho para que essa pessoa consiga se reequilibrar na vida. Então, a gente precisa, num determinado momento, deixar de negar a realidade, se tornar lúcido, cair em si. Veja só aqui essa história, então, ó. Naquele instante, né, no versículo 72 do capítulo 14 do evangelista Marcos, naquele instante, o galo cantou pela 2ª vez e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá
3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Que frase, que profundidade. Caiu em si e começou a chorar. Muito importante. Aqui está o início do processo da cura do luto. Luto, curar um luto, não é esquecer. Não é esquecer. Né? É algo bem diferente, não se esquece. Né? As experiências que a gente tem na vida, as boas, as difíceis, as traumáticas, a gente não esquece. A gente trabalha elas, a gente vai aprender a conviver com a existência delas. E vamos ter muitas coisas boas a vivenciar, mas esquecer não. Né? Não dá para esquecer. Não se deve esquecer, faz parte da vida da pessoa. A gente vai encarando com esperança, com fé, isso a gente vai ver mais adiante, como o luto também é curado, como acontece essa vivência do processo com a questão da esperança, né? Vamos ver isso. Mas aqui hoje nós queremos dizer assim, como começa? Começa com negar, mas chega um momento em que a gente precisa cair em si e aí chorar. Eu venho dizendo já há vários encontros aqui, que parece que o ser humano, nós não estamos chorando o suficientemente os nossos mortos. Cada dia no Brasil falecem o número de pessoas, quantas cabem num avião Boeing. Ah, mas são pessoas desconhecidas. Mas quando cai um avião e falecem esse número de pessoas, nós nos comovemos, nós choramos. Isso é importante, isso vai fazer bem para as pessoas que estão naquele processo de luto, vai fazer bem para nós. Do contrário, se a gente continua negando a realidade, a gente não vai enfrentar a realidade de uma forma correta. Imagina se Pedro continuasse eternamente querendo negar que Jesus era o Jesus, o mestre dele. Isso não ia dar certo, isso não ia terminar bem. Então, Pedro se deu conta, e quando ele se deu conta, ele chorou, ele se desmanchou. Então, temos que nos dar conta. Né? Negar, né? O negacionismo, ele faz parte num primeiro momento. E tem aqueles que, vamos dizer, às vezes a gente é mais ou menos, às vezes a gente tem mais facilidade de aceitar uma realidade, às vezes menos, mas chega um momento em que se a gente não aceitar, se a gente continuar negando, os prejuízos para a vida serão muitos. Se a gente aceita a realidade, não é aceitar a realidade, ficar de braços cruzados, não fazer nada. Não é isso. Eu estou usando aqui aceitar a realidade, assim, se dar conta dela. E quando você se deu conta dela, então você se dá conta também de sua gravidade, do sofrimento, da dor. Mas aí você vai procurar caminhos para curar esta realidade. Isso se aplica em todas as questões da nossa vida. Se aplica também nessa questão de crise sanitária que nós estamos vivendo. Nós não precisamos deixar chegar numa situação de calamidade para daí cair em si, se dar conta. Nós podemos nos dar conta antes que os sofrimentos aumentem ainda mais. Quanto mais tempo nós levarmos para nos dar conta, quanto mais tempo nós negarmos a realidade que nos cerca,
mais dificuldades nós vamos ter depois para enfrentar a realidade. Quanto mais cedo a gente se dá conta, quanto mais cedo a gente cair em si, mais cedo nós vamos conseguir desenvolver ferramentas para enfrentar e superar aquela realidade. Foi isso então que aconteceu com Pedro. Ele se deu por conta. Aí ele andou novamente no caminho de aceitar Jesus. Não, ele é meu mestre, mas ele foi preso, né? E depois ele vivencia a morte e depois, mais adiante, a ressurreição de Cristo. Se ele continuasse negando, ele não ia vivenciar nada desses acontecimentos da salvação. Então, a salvação, ela também está se a gente cai em si e se dá conta. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. A Bíblia a gente pode ler de vários pontos de vista. Então, por exemplo, hoje eu estou lendo a Bíblia, fazendo uma análise sobre essa experiência, como os discípulos enfrentaram o luto, a perda, num primeiro momento, do Mestre Jesus, preso, morto. Então, num primeiro momento, vocês viram que pelo menos Pedro passou por aquele processo que é normal na nossa vida, mas que não pode perdurar, o processo da negação. Então ele negou 3 vezes, mas depois caiu em si, aí chorou, né? E isso então lhe devolveu as forças para depois continuar a caminhada que precisa ser caminhada. Então quero desejar para todos e todas vocês que por uma ou outra razão estejam de luto nesse momento, e na verdade todos nós deveríamos estar também de luto, nos dar conta, cairmos em si e chorar, para podermos levantar com saúde mental, emocional, para enfrentarmos a realidade. Não podemos negar a realidade, mas uma hora que aceitarmos a realidade, não podemos ficar a vida toda chorando também. Também é isso. Mas se aceitarmos e tivermos nosso momento de luto, e aí sim nós vamos sair mais fortalecidos. Quero desejar aqui para as pessoas que estão participando conosco, a Lourdes Knagzinski, a Ruth Souza Roque, a Ledi Bueno Halbert, a Edi, né? Marisa Taifke aí para o seu esposo também, o Eloy, e o filho Ricardo, né? A Ruth Souza Roque, que está pedindo oração sobre toda a família, com certeza. Nós oramos sempre de manhã, oramos ao meio-dia e oramos à noite. E esses pedidos que vão nos chegando, a gente inclui na oração, tá, dona Ruth? Que Deus abençoe e dê forças para vocês. A Iracema Gonçalves Voigt, a Márcia Rejane Schultz, né? Ô Márcia, família, um abraço para vocês, estamos na oração por vocês também, né? Aí de 15 de novembro. O Arno Volney Günzel, o pessoal lá do Garapu, Canarana, Mato Grosso, a Lone Günzel, a Lúcia Villarreal Molina, né? Lá, a Lucia Villarreal Molina, de Concepción do Chile. Um abraço especial para vocês todos. Aí, pessoal, temos gente do exterior nos acompanhando. Um abraço muito especial, né? Para vocês, Darlene Goetz e a Cleonice Hen, né? Então, quero desejar para vocês que Cristo, né, como diz Efésios, que é a nossa paz, vos conceda a paz, né? Que vocês, diante de cair na realidade triste, às vezes, da vida, consigam, pelo poder do Espírito Santo, chorar, mas depois se levantar e seguir e ter muitos momentos bons da vida. Para concluir a nossa live de hoje, nós vamos deixar rodando o hino Pelas Dores deste Mundo, que
foi gravada aí por diversas pessoas, né? Vocês vão poder ler ali os autores e quem fez essa gravação. Com este hino nós queremos orar por todas as pessoas que sofrem por um ou por outro motivo neste momento. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês agora e sempre. Amém. Ouçamos então o hino. Desta gente